Caldeirão na TV. Apresentação Paulão. Na Bahia do meu Brasil, hoje é quarta-feira, hoje é dia do debate do programa Livre. Caldeirão na TV, hoje aqui, né? O caldeirão vai ferver, a anaconda vai fumar, meu compadre. Não adianta tu reclamar não, porque hoje nós estamos aqui diante dos maiores formadores de opinião do jornalismo da Bahia. Não é isso? Já está presente aqui o doutor Dilson Barbosa, dispensa comentário, o empresário Dilson Barbosa, o empresário e radialista e professor Elcimar Pondé, o Guto Jades, jornalista também, já está se arrumando, né? O ex-deputado Humberto Cedrais. Hoje é o segundo debate da TV Geral, do programa Livre Caldeirão na TV. Então, atenção você, candidato a prefeito, atenção, Zé Neto, José Ronaldo, Tarcísio Pimenta, Colbert Martins, fique ligado, porque foi através do primeiro debate que Tarcísio começou a se libertar, né, dos seus opositores. Depois do primeiro debate, no outro dia, já teve exoneração. Então eu acredito, depois desse debate com Dilson Barbosa, Elcimar Pondé, Humberto Cedrais, Guto Jades, a partir da manhã, meu irmão, não tenha nada como surpresa na política de Feira de Santana e da Bahia. Então vamos orar para que Deus possa abençoar cada um de nós, chamar a proteção do Divino Espírito Santo para começar, né, para valer o nosso debate aqui na TV Geral. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Grandioso Deus, tomar-te-á o teu filho pelas tuas mãos. Guia-me retamente pelos teus caminhos, refrigera minha alma. Mesmo que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, jamais temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu és o meu pastor, tu és a minha fortaleza, em ti confiarei. Porque só Deus me livrará e te livrará de todo mal, de toda seta maléfica. Livrará o Carlos Augusto, né, do Jornal Grande Bahia, já está presente, pode tomar no seu assento ali, empresário e jornalista, Carlos Augusto, só para você brincar. Hoje o negócio aqui não é brincadeira não, meu compadre. O primeiro debate, daqui a pouco o segundo debate, mas senhor, tomar-te-á cada um de nós em tuas mãos, porque só assim poderemos ter uma Bahia cada vez mais forte, porque só com Deus o milagre vai acontecer. Tua vontade. Opa, que maravilha! Só com a tua vontade, Divino Mestre, esse debate vai acontecer. Corra logo pra cá, o Humberto Cedrais tá querendo correr do debate, mas já está aqui. Daqui a pouquinho, também o deputado Humberto Cedrais. Nós vamos aos comerciais. Começa agora, Programa Livre, a cidade em destaque, política e muita informação. Programa Livre, de inteira responsabilidade do apresentador Jossi Paulo, Paulão. Se tiver outro é falso, meu compadre. Se tiver outro é falso. Eu vou chamar os comerciais, é rapidinho. Eu vou aos comerciais e volto. Caldeirão na TV. Apresentação Paulão. A longa espera pela água encanada chegou ao fim para os moradores das localidades em Garapa, Calandro e Saco do Capitão, no distrito de Maria Quitéria. 230 famílias comemoraram a entrega da extensão da rede de água pelo prefeito Tarcísio Pimenta. A obra foi feita pelo governo municipal em parceria com a Embasa. Há mais de 30 anos sem o conforto de ter água encanada em casa, Dona Julieta Oliveira de Lima, de 73 anos, sente a tranquilidade de quem conquistou um sonho. 18 anos passei por aqui, lutando, botaram água nesse mundo todinho aqui e esqueceram aqui, ó, nesse município aqui da gente. Aqui e lá embaixo no Rodoleiro. A pessoa, se amanheceu o dia, a gente querer tomar um banho no calor, no verão e não tem água, e agora tem. Eu tomei meu banho em qualquer hora. Empolgado com a novidade, este trabalhador rural não esperou para se banhar com a água que jorrava das torneiras. A alegria era imensa com o benefício. Eu tô feliz, meu vereador! A inauguração contou com a presença de vereadores e secretários municipais. O gerente regional da Embasa, Onias Neto, falou da importância da parceria com o município. Eu acho que quem lucra com isso, com essa parceria do governo do estado com a prefeitura, é a comunidade. Aqui hoje estamos aqui na região do Garapa com mais um atendimento de cerca de 238 residências, isso dá cerca de 1.000 pessoas recebendo água tratada,
é a fixação do homem no campo com qualidade de vida. É isso que todos nós buscamos e estamos felizes por essa realização aqui hoje. É mais água para a zona rural, parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, uma parceria que está dando bons resultados e a gente está trazendo mais água para a zona rural nesse programa do Governo do Estado, Água para Todos. E a comunidade agora está beneficiada. Vamos ampliar para que todos tenham o direito sagrado de água potável da Embasa nas suas casas. Feira de Santana, Cidade Princesa. Caldeirão na TV. De achar. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. O melhor da música pra você. www.radiogeral.com.br 24 horas no ar, levando música, informação e entretenimento. Acesse www.radiogeral.com.br, a sua melhor opção na web. Todos estão convocados! Bolão Folha! No segundo turno do Campeonato Brasileiro, vai rolar a bola e você vai ganhar muitos prêmios! Primeiro colocado, uma moto. Segundo colocado, um notebook. Terceiro colocado, um netbook. Do quarto ao 10º colocado, uma camisa oficial do seu time. E os 50 primeiros colocados irão ganhar uma assinatura do Folha do Estado. Para participar é muito fácil. Acesse o site www.bolandofolha.com.br e faça sua inscrição até o dia 6 de setembro. Bolão do Folha, no segundo turno do Brasileirão. Pegue ônibus e faça a feira crescer. Quando você pega ônibus, está gerando empregos. Nossos ônibus geram 1000 empregos diretos. Pegando ônibus, você torna possível o passe livre dos idosos e o passe gratuito para pessoas com deficiência. São mais de 300 mil passageiros gratuitos por mês, além de gerar vários outros benefícios, como impostos, o que permite à Prefeitura Municipal melhorias através de obras. Pegue ônibus e faça a feira crescer. Sincol, nosso ponto de partida é você. Caldeirão na TV. Apresentação Paulão. Opa, que beleza! Que legal! Só acontece isso aqui só na TV Geral, viu? Aqui a verdade e a democracia está acima de tudo. Vamos dar início ao nosso segundo debate da TV Geral, onde nós temos o objetivo de esclarecer para a comunidade baiana, né? A situação política de Feira de Santana, da Bahia, né? Já que hoje a Bahia ela respira política, já que estamos nos aproximando das eleições de 2012, né? Agora as coligações, daqui a pouquinho vamos discutir quem ganhou, quem perdeu. Nós vamos ouvir aqui os nossos participantes de hoje e vamos começar ali pela ordem, o nosso professor, jornalista, Elcimar Pondé. Boa tarde, uma satisfação muito grande. Vossa Excelência aqui hoje nesse debate da TV Geral. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham a TV Geral, o programa do Paulão. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui, ter sido convidado por você para participar dessa discussão, participar desse debate com figuras tão representativas e tão significativas do jornalismo, da comunicação em Feira de Santana. Estou muito satisfeito e agradeço a você pelo convite, Paulo. A satisfação é toda nossa aqui da TV Geral. Doutor Dilson Barbosa, boa tarde. Eu quero agradecer em primeiro lugar a todos vocês que estão de viagem marcado, mas que graças a Deus cancelaram. Entendeu? O doutor Dilson ia pegar um voo hoje que é a mesma coisa de ir para o Japão, a trajetória que ele ia fazer, mas que cancelou para estar aqui hoje na TV Geral para presentear o povo de Feira de Santana. Você, eleitor, que está indeciso de saber quem votar, a partir de hoje você só não aprende se não quiser, porque trouxemos o que temos de melhor para aqui esclarecer para todos vocês. Boa tarde, doutor Dilson. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui na nossa TV. Boa tarde, Paulão. A satisfação é minha. E evidentemente que eu também me sinto feliz e lisonjeado com esse convite.
e participar do seu programa, de um debate sobre a política de feira, essencialmente, né, os destinos da nossa cidade. E estamos aqui, espero poder contribuir da melhor forma possível. Falamos com o doutor Dilson aí da Rádio Sociedade de Feira de Santana, né? E da Rádio Rede Baiana de Rádio. Aí o doutor Dilson Barbosa e o Guto Jades do jornal Grande Bahia. Grande jornal que tem esclarecido a mente da nossa população baiana. Boa tarde, Guto. Satisfação muito grande ter Vossa Excelência aqui na nossa TV Geral, no programa Livre Caldeirão na TV, no segundo debate, né? Avaliando as eleições de 2012. Obrigado pelo convite, Paulão. É um prazer estar com todos vocês. Espero que possamos trazer ideias, posicionamentos que conduzam a uma sociedade melhor. Nós estamos aqui também, né? A honra, o nosso presidente, jornalista, radialista, empresário, o bom Walter Vieira. Satisfação muito grande, Walter, ter Vossa Excelência aqui para aclarar, para esclarecer, vocês poderem esclarecer para os nossos político, para a nossa comunidade, né? Já que hoje o tema aqui é política, é segurança, é tudo sobre a nossa Bahia, não só Feira de Santana, mas da Bahia. Obrigado, Valdo, por ter você aqui hoje participando desse debate aqui da TV Geral, o segundo debate. Boa tarde, Paulão. Boa tarde a todos na bancada. É um prazer muito grande e espero poder contribuir de alguma forma, né, para que o eleitor possa se definir, principalmente para votar corretamente, votar democraticamente, e esse é o caminho para uma sociedade mais justa. Olha, a primeira temática, né? Nós vamos fazer uma avaliação da política de Feira de Santana, né? E aí um pode interagir com o outro, né? Mas eu vou começar perguntando aí pela idade e pela experiência. Doutor Dilson Barbosa, qual a avaliação que o senhor faz da política de Feira de Santana, né? Nós vamos estar avaliando nesse momento o real, avaliando o prefeito Tarcísio Pimenta, José Cerqueira Neto, Cobé Martins e José Ronaldo de Carvalho, que é o que tem de mais concreto, que todos nós sabemos que são os prováveis candidatos, né, para essas eleições de 2012. Bem, você me dá essa distinção de ser o mais velho, mas nem sempre o mais velho é o mais inteligente, mais sabido, porque essa juventude hoje está sabendo bastante, muito mais do que os velhos. A minha geração, por certo, deu uma contribuição muito grande, mas essa turma mais nova, eu estou aqui diante de pessoas muito mais novas do que eu, da idade, mas muito experientes, ou talvez mais do que eu, porque vivenciam a comunicação de feira, o rádio e o jornal. E, portanto, todos aqui que estão, o Walter, o Guto e essa grande fera aqui, que é o Elcimar, evidentemente que eu vou ganhar mais com esse debate do que eu poderia imaginar. Então, eu vou me enriquecer mais do que o que eu posso enriquecer o debate. Mas, bom, hipoteticamente, 5 candidatos, né? Você tem aí o José Ronaldo, que as pesquisas extraoficiais, porque eu não vi nenhuma pesquisa registrada até agora, mas pelo menos o que dizem e os números de algumas pesquisas que eu tomei conhecimento, de que se a eleição fosse hoje, ele ganharia. Obviamente que quem trabalhou, como ele trabalhou nos 8 anos de governo, deixou a cidade arrumada. Ele foi feliz porque ele entrou exatamente com o apoio do governador, com o governo na mão. Não é fácil governar de jeito nenhum, porque fácil é a gente falar aqui como governar. Agora, difícil é governar. Mas se você governa como o José Ronaldo governou, ele não teria justificativa para fazer um governo regular. Só poderia fazer um governo bom. Aí nós vemos o seu sucessor, que é o Tarcísio, que todos falam que estaria mal nas pesquisas. Mas eu acho que não é um grande parâmetro você comparar 8 anos de José Ronaldo com 2 anos e meio de Tarcísio. Então, se comete, às vezes, muita injustiça quando você compara a administração de Tarcísio com a de José Ronaldo para você buscar os defeitos para a administração de Tarcísio. Tem falhas grandes, e não vou entrar aqui nesse mérito da questão, que talvez não seja o objetivo da pergunta que você me fez, mas já que você me faz um pedido para uma análise da política em feira, porque isso tem um reflexo no que vem pela frente,
Então, você imaginar que Tarcísio tem 2 anos e meio, quase 3 anos de governo, e que é comparado com um governante que fez 8 anos de administração com o governo. Ele é competente, excelente, sabe bastante dizer sim e dizer não, o que Tarcísio não aprendeu ainda a dizer não, e muitas vezes ele dá muito sim que não poderia dar. Mas eu acho isso injusto quando você compara 8 anos com 3 anos com esses vieses que ele tem de não ter um governo do lado como teve José Ronaldo. Então a gente avalia ele muito mais pelo lado negativo do que pelo positivo. Aí você tem uma administração, diríamos, regular. Mas é um homem que trabalha, é um homem que acorda cedo e tenta fazer o possível. Tem uma comunicação boa, mas algo pega que ele não consegue ser assim um indivíduo com a mesma popularidade do José Ronaldo. E se você me perguntar por quê, eu não sei explicar. São fenômenos da comunicação, fenômenos da política, e que só talvez os sociólogos possam explicar. Mas é um candidato forte. E aí você vem saber Zé Neto e Sérgio Carneiro. Parece que Sérgio Carneiro está fora do baralho. Carta fora do baralho. Mas eu fazia um comentário essa semana, eu não sei se a saída, se acontecer oficialmente, a saída de Sérgio Carneiro do cenário da Associação Municipal, se não seria para Zé Neto um cheque sem fundo. Até comentei, cheque em branco ou cheque sem fundo. O PT deu um cheque em branco a Zé Neto para ser o candidato independente de passar por uma avaliação do partido, de uma prévia do partido, como aconteceu na última eleição. Se aconteceu o que de fato ocorreu, o que se diz, é um cheque em branco que o PT dá a Zé Neto. E a pergunta fica, esse cheque em branco não pode se transformar num cheque sem fundos? Porque sem o apoio, talvez, do durvalismo, por exemplo, que ele ia criar uma turbulência muito grande. Acha que no PT Sérgio Carneiro vai trabalhar ou vai cruzar os braços? Não, Sérgio vai trabalhar contra. Vai torcer contra. Se puder botar prego para Zé Neto pisar, vai botar. Se alguém tiver dúvida disso, aguarde, quem viver verá. João Duval, Dona Ieda, que diz que é a matriarca que decide muito, vai trabalhar contra? O João Duval vai trabalhar contra? Claro que o grupo Duval vai trabalhar contra. Isso pode ter um peso muito grande para Zé Neto negativo, ao contrário de que ele poderia ter isso de uma forma bem mais negociada, até a saída do SED, de uma forma negociada, de modo que a pergunta é se não será um cheque sem fundo, daqui para frente. Mas, pelo andar da carruagem, é Zé Neto. Colbert Martins, você acredita na sua candidatura? Olha, eu acho que o Colbert, esse fato de Colbert, isso, na minha opinião, isso constrangeu muito ele. Um indivíduo que tem uma vida limpa, como é Colbert, sente vergonha de qualquer coisa. Quando você toca no lado mais sensível do ser humano, que é a sua dignidade. Aquele fato da Operação Vasco, que eu continuo dizendo, Colbert entrou de gaiato no navio, foi um inocente útil para aquele processo todo. Mas é um homem que a Feira de Santana levantou a voz a favor dele. A imprensa, me parece que foi unanimidade. Eu não vi nenhum órgão de comunicação, nenhum jornalista, não vi ninguém... Tem um do senhor aí que vai se pronunciar daqui a pouquinho. Eu não vi ninguém duvidar da honestidade de Colbert. Foi infeliz em ter entrado no ministério numa hora errada, no dia errado, tudo deu errado para ele. Então, ele está encolhido do processo. Ele se ressente, ele não está frequentando a mídia. Eu recebia pelo menos 2, 3 ligações de Colbert por semana. Hoje eu não recebo mais uma, às vezes eu tento falar com ele. Eu acho até que a gente deveria, já que sabemos quem é ele, deveríamos colocá-lo mais, tentar explorar mais um pouco, para ver, não que com interesse de ajudar politicamente, mas de ajudar o cidadão a se reerguer, porque a cidade acredita nele. Então, é uma incógnita, Colbert. Se você me perguntar o que vai ser Colbert candidato, eu não sei. Lhe digo com toda seriedade, eu não sei o que Colbert fará nesse pleito sucessório agora, se ele vai entrar na disputa, se não vai. Ele dá todos os sentidos, todas as indicações de que não entra. Ele não fala como candidato, ele não se expressa como candidato, ele não age como candidato. E aí você tira mais quem aí nessa parada? Os ninguém, quatro. né?
Então, os demais seriam candidatos que iriam para compor uma situação política, mas eu acho que vai ser uma eleição atípica, onde o jogo não está ganho para Zé Ronaldo. Porque eu costumo dizer que treino é treino, jogo é jogo. Agora, se a eleição fosse hoje, e essas pesquisas que estão aí, que dizem que são pesquisas honestas, eu não acho que tenha pesquisas honestas, viu, Paulão? Eu acho o seguinte, existem pesquisas dirigidas. Os institutos fazem as pesquisas certas. Agora, se eu quiser uma pesquisa, você tem vamos ser o nosso caso aqui, nós lidamos com rádio. Eu tenho um programa de rádio, no horário, vamos dizer, de manhã ou meio-dia. Se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, para eu ganhar uma pesquisa, é fácil de eu fazer e ganhar. Eu levo 15 dias direcionando para 2, 3 bairros, sorteando prêmio com os ouvintes, envolvendo, botando cabo de reportagem, mando fazer a pesquisa lá. Provavelmente eu ganho essa pesquisa. Aí foi Mas não seria uma pesquisa correta. Tempo esgotado. Guto Jades, avaliação que o senhor faz, o Guto Jades, do Jornal Grande Bahia, jornalista, avaliação que o senhor faz da política de Feira de Santana e nos prováveis 4 candidatos. O senhor acredita nessas 4 candidaturas, incluindo o COBE e tal? A sua avaliação. Primeiro que eu gostaria de contribuir com uma análise ampla, de forma a levar as pessoas a entenderem melhor o processo político e de que forma o processo político influencia no valor da passagem de ônibus, influencia na qualidade de vida dela, né? Então é importante lembrar que só através da política é que podemos transformar a sociedade. Ainda mais que vivemos em uma sociedade democrática, onde o povo é representado através dos políticos. Fazer uma análise, uma projeção para um processo eleitoral tão distante é um exercício difícil. Em política, um dia é uma eternidade. Eu poderia citar 3 exemplos que são extremamente emblemáticos. Em Feira de Santana, no último momento, entrou um novo candidato a vice-prefeito na chapa de José Falcão, que veio a governar a cidade, com a morte de José Falcão. Ele não era o candidato a vice, era, inclusive, o irmão de Humberto Cedrais, que era o candidato a vice, e que, na última hora, por diversos motivos, foi substituído, e nós tivemos um outro nome que veio governar a cidade por 3 anos. No segundo mandato do presidente Lula, nós tivemos a candidata Dilma Rousseff. Se eu falasse, no começo do segundo mandato do presidente Lula, que seria Dilma Rousseff, a candidata a presidente, eu seria tratado pela imprensa nacional. Mas avaliando, 5 minutos me permita, avaliando a política de feira dos 4 Vamos chegar lá. E, por último, nós temos o caso de Luiz Eduardo, que era uma eleição aparentemente ganha, ele vai e morre. Então, são vários fatores que influenciam para modificar um processo eleitoral. Mas hoje, dentro da conjuntura que está aí posta, eu acrescentaria, eu tiraria um nome e acrescentaria 2 outros, que seriam de Messias e Eliana, que podem vir a participar deste processo, em um processo eleitoral que se avizinha. Mas eu gostaria daqui de começar este debate dizendo que, infelizmente, eu devo ter sido o único, ou talvez um dos poucos, que não ficou alinhado com a imprensa local na questão do ex-deputado Colbert Martins. Primeiro porque eu estou em uma república. E não acredito que Polícia Federal, como eu escrevi sobre esse caso, Ministério Público Federal e um juiz federal errassem tanto na hora de autorizar quebra de sigilo telefônico, quebra de correspondências, enfim, na hora de levantar a vida de um homem como Colbert Martins. Manter Colbert Martins em um debate é um escárnio para com a sociedade. Porque o político, ele deve ser, antes de tudo, alguém que aparenta uma ética inquebrantável. Uma coisa é nós comentarmos, fulano não é honesto. Outra coisa é existirem indícios claros de corrupção. Indícios esses que estão nas mãos da justiça. Eu gostaria, Dilson Barbosa, de ter essa sua convicção. E essa convicção pode muito bem ser dada para qualquer um de nós. Bastava o acusado Colbert Martins pegar cópia do processo, dos processos, porque um é criminal e outro é cível, distribuir com a imprensa local, inclusive com o parecer do advogado, mostrando que ele ali é vítima e não réu. Né? Ficava fácil.
convencer a todos. Eu acredito que, como o radialista Dilson Barbosa é advogado, ele teria orientado o cliente dele nesse aspecto. Não, você é inocente, tira uma cópia do processo, leva para Elcimar Pondé, leva um parecer do nosso advogado, que Elcimar Pondé vai ler o parecer do advogado, depois vai ler todo o processo e vai dizer assim, olha, eles erraram feio com você, Colbert. Mas na questão dos outros candidatos. Guto. Isso não aconteceu, eu nem acredito que vai acontecer. Bom, eu acompanho, por outro lado, algumas das análises de Dilson Barbosa, quando ele fala de Zé Neto, de Tarcísio e de Ronaldo. O ex-prefeito José Ronaldo, realmente, ele teve uma administração aprovadíssima, tanto é que fez o sucessor no primeiro turno, porém ele vai enfrentar a mais difícil eleição da vida dele, porque agora ele vai estar contra duas máquinas que sempre tiveram peso nos processos eleitorais do Brasil, que é a máquina estadual, que está apoiando o deputado Zé Neto, e a máquina municipal, que, obviamente, vai buscar dar apoio à reeleição do Tarcísio Pimenta. Então, nós teremos um embate que começa a se afunilar em torno de 3 nomes que representam, né, ideias de centro-esquerda, que seria de Zé Neto, e ideias de centro-direita, que seria o Tarcísio Pimenta e o José Ronaldo de Carvalho. Por outro lado, também, tanto o Tarcísio como o Ronaldo veem parte do seu eleitorado sendo disputado entre eles dois, que eram aliados no processo anteriormente. Então, não é uma eleição fácil, porque não existem eleições fáceis. E é uma eleição que está nas nossas mãos, de todos nós, cidadãos feirenses. Doutor Elcimar Pondé, a sua avaliação, Elcimar Pondé, que é tido como aquele grupo lá de Cuba. Professor Elcimar, o senhor vai jogar um balde de água gelada aí nesse debate, ou o senhor vai concordar com o que disse Dilson Barbosa e as palavras do jornalista Guto Jades? Bom, na verdade, eu avalio que as análises de Guto e de Dilson, elas têm muita coerência. Nós temos um cenário que não necessariamente será o cenário do período pré-eleitoral, digo dos meses que antecederão as eleições de outubro do próximo ano. No cenário atual, considerando as pesquisas extraoficiais, como bem pontuou Dilson Barbosa, que têm sido divulgadas, e um sentimento que tem sido plantado na comunidade, José Ronaldo hoje seria, inegavelmente, o favorito na disputa. Mas Guto pontuou com muita precisão. No momento em que a eleição praticamente estiver nas ruas, este candidato estará diante de duas máquinas administrativas que fazem muita diferença num processo eleitoral. Então, há um cenário neste momento, que é um cenário que não pode ser desconsiderado e que, obviamente, ele exerce influência em certas posturas que estão sendo tomadas agora por pré-candidatos a vereador, por outros que não necessariamente estarão participando diretamente da disputa, mas que indiretamente têm interesse nessa competição eleitoral. Mas esse cenário, creio eu, é um cenário que deverá sofrer mudanças, e mudanças muito importantes, quando estivermos nos aproximando da hora decisiva, que é a hora de definir quem será o vencedor das eleições do próximo ano de 2012. Uma outra discussão que tem sido levantada nos meios políticos, nas conversas entre jornalistas, radialistas, analistas políticos, é de que uma eleição no próximo ano para José Ronaldo de Carvalho deveria, para que ele fosse beneficiado, deveria ser definida exatamente no primeiro turno, considerando que ele chegasse ao segundo turno e enfrentasse ou Zé Neto ou Tarcísio Pimenta, digamos que Colbert estivesse fora desse cenário. É uma avaliação que considera que lá adiante Tarcísio e Zé Neto, especialmente pelo fato de Tarcísio Pimenta ter se filiado recentemente ao PDT, que é um partido da base de apoio a Jacques Wagner, que os dois estariam juntos contra José Ronaldo de Carvalho. É um cenário que também está muito mais relacionado a essa conjuntura atual, que, repito, eu acho que isso é muito importante ser avaliado. Existem cenários e conjunturas que são diferentes e que, por certo, sofrerão mudanças muito importantes no decorrer desse processo. A respeito do nome do ex-deputado Colbert,
logo que passaram a ser divulgados todos os fatos relacionados à Operação Voucher, muitos chegaram a dizer que Colbert se beneficiaria politicamente desses acontecimentos. Eu, desde o primeiro momento, nunca acreditei nessa tese. Não vou entrar aqui no mérito da questão relacionada às denúncias, mas eu acho que politicamente, pelo perfil de Colbert, ele não vai se aproveitar disso. Eu acho que é muito mais fácil, como o Dilson observou, que ele se distancie do processo e se afaste ainda mais, como tem ocorrido nos últimos tempos, do que ele venha a participar efetivamente e tirar proveito dessa situação e dessa, eu diria, relativa comoção na cidade, que obviamente está relacionada também aos posicionamentos dos profissionais de comunicação, dos profissionais de imprensa, dos formadores de opinião. E também pelo fato de ter existido durante toda a trajetória do ex-deputado Colbert, foi construído um perfil de um homem que nunca se envolveu em casos de corrupção, que nunca havia sido denunciado, nunca havia sido apontado como alguém com participação em qualquer ato ilícito. Então, em linhas gerais, é essa avaliação que eu faço, uma avaliação rápida do contexto atual e vislumbrando as possibilidades para outubro do próximo ano. O senhor acredita ainda no nascimento da candidatura de Sérgio Carneiro ou já está sepultada? Eu acho que os fatos que se apresentaram nos últimos dias, especialmente, eles mostram que é uma tendência quase que irreversível de que o deputado Zé Neto seja realmente o candidato do PT, inclusive negando um histórico do Partido dos Trabalhadores de construir as suas candidaturas sempre antecedidas por prévias. Mas a vinda do presidente estadual do PT à Feira de Santana, o Jonas Paulo, numa reunião que aconteceu recentemente, o próprio posicionamento anterior do governador Jacques Wagner, que claramente apontou o nome de Zé Neto como o nome preferido dele, como fez no caso do deputado Nelson Pellegrino, também considerado por ele como o nome ideal para ser candidato do PT em Salvador, eu avalio que esses fatos, esses acontecimentos apontam claramente que Zé Neto deva mesmo ser o candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Feira de Santana no próximo ano. Presidente Walter Vieira, a sua avaliação da política e os prováveis 4 pré-candidatos, incluindo até o renascimento do Sérgio Carneiro. O renascimento. Depois de comentários tão ilustres, e ao meu lado aqui o cientista político Humberto Cedrais, para quem eu cumprimento, fica difícil fazer algumas observações, mas vou tentar. Primeiro, Zé Ronaldo é candidato? Não. Está indo até em batizado de boneca. Não, ele pode estar indo até em batizado de boneca. Candidatos. Sim, mas o Zé Ronaldo não autorizou ninguém dizer que ele é candidato. Por diversas oportunidades, tentei conversar com o José Ronaldo, com assessores de José Ronaldo, pelo menos para o público, através da imprensa, ele não confirma que é candidato. Todos nós sabemos que ele é candidato, lógico. Agora, isso só vai acontecer, essa confirmação, deve acontecer lá para o dia 29 ou 30 de junho de 2012. Certo? Pois bem, a disputa política em 2012, em Feira de Santana, será completamente diferente do que nós temos acompanhado. O criador contra a criatura. José Ronaldo e Tarcísio Pimenta. Como é que vai ficar aquela situação daquele apelo do terceiro mandato? Mas isso não é só para José Ronaldo, não. Tanto para um como para o outro. Tanto para o José Ronaldo, que é ex-prefeito, como para Tarcísio Pimenta. O Zé Neto é outro. Você pergunta, deputado, o senhor é candidato a prefeito nas próximas eleições? É um assunto que eu só discuto em 2012. Vê o presidente do PT à Feira de Santana e afasta completamente as possibilidades de Sérgio Carneiro entrar na disputa. Então, é esse o quadro que nós estamos vislumbrando para 2012. Com relação a Colbert Martins, eu concordo perfeitamente que o perfil dele fez com que ele se retirasse, se ausentasse um pouco das disputas e do questionamento, das questões políticas de Feira de Santana, pelo menos momentaneamente. Agora, sou daquele tipo, Guto, me permita
democraticamente a você, principalmente a você que tem seus comentários contundentes com relação a Colbert Martins, é lógico, é evidente que o homem, para disputar um cargo político, ele tem que ser completamente isento de qualquer situação que venha macular a sua imagem. Mas no caso de Colbert Martins, eu não vou entrar naquela... Porque tem político que tem muito aquela... Bota a mão no fogo, não sei o quê. Mas eu conheço Colbert Martins de perto e continuo considerando um homem legitimamente responsável, foi envolvido no processo, né? De que forma foi envolvido, eu não sei, isso vai ser esclarecido na Justiça, no julgamento que está ocorrendo, mas o deputado Colbert Martins tem de mim próprio, até mesmo pelo relacionamento que eu sempre tive com o pai dele, o maior respeito, e acredito que ele entrou nessa, como disse o Dilson, entrou de gaiato. Para ser prefeito de Feira de Santana, o que nós precisamos também colocar em discussão é qual é o tipo de projeto, qual é o planejamento que o candidato pode apresentar ao eleitor para dizer, eu estou devidamente preparado para ser prefeito de Feira de Santana. Será que vai ser o calçamento? Seu esgotamento sanitário? Será que vai ser esse sistema caótico do trânsito que nós enfrentamos no dia a dia na nossa cidade? A educação precisa de investimentos. Falar que duas máquinas vão atrapalhar a vida de José Ronaldo nos comentários. Que máquina? A máquina do governo Jacques Wagner? Parada? Que até agora não disse para que veio a Feira de Santana? Né? Nós temos um centro que começou a ser construído no governo Paulo Souto, o complexo, me ajuda aqui, Humberto. Ali, o Centro de Convenções. O Centro de Convenções, importantíssimo para uma cidade comercial como é a de Feira de Santana. Tudo que diz o governo do Estado não convence, não deu continuidade à obra, porque foi um centro de convenções iniciado e projetado e iniciada a sua construção no governo anterior. É assim, é a prática dos governos, do PT, do PMDB, de qualquer P. Afinal de contas, os P's hoje se identificam. Não há diferença. Não há diferença de PT para DEM, para PSDB, para PMDB, para qualquer P. É o P do poder. É o P do poder. O senhor e a senhora que estão acompanhando esse debate, promovido pela TV Geral e que tem o Paulão à frente, nós precisamos estar atentos às verdadeiras propostas dos candidatos a prefeito de Feira de Santana. A nossa cidade merece muito mais. Tem conseguido muito pouco, mas muito pouco. É que o nosso povo é bondoso demais e agradece qualquer coisa. Muito obrigado, Paulão. Humberto Andrade, a sua avaliação aí da política de Feira e os prováveis pré-candidatos para as eleições de 2012. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos vocês, amigos que compõem esse quadro para debates. Eu vou estabelecer, claro, cenários e, claro, não podia ser outro cenário que não for de momento. A gente não pode, nesse momento, fazer conjecturas tomando como base até o além, porque isso não vai resolver um problema que quem está nos acessando agora quer entender de forma mais clara qual é o nosso pensamento. Não foi à toa que você escolheu as pessoas que estão aqui para estabelecer aquilo que pensa sobre o projeto. Nós teremos em Feira de Santana, não tem conversa, o que diz Ronaldo, o que diz Tarcísio, o que diz... Isso não deve nos interessar, porque eles têm, antes de tudo, de salvaguardar, primeiro, a legislação eleitoral, os cuidados para não sofrerem sanções, depois, querem ser procurados o quanto menos para os pedidos que se fazem aos candidatos, e por isso eles não vão abrir guarda, é o processo. Mas nós teremos em Feira de Santana as candidaturas de José Ronaldo, pelo DEM, Tarcísio, pelo PDT, Zé Neto, pelo PT, Colbert Martins, pelo PMDB, Messias Gonzalez, para o PCdoB. Sérgio teve a sua oportunidade, é qualificado, é uma carta fora do baralho, tem um mandato, infelizmente, para ele e para a Feira de Santana, que é de favor político, de um agrupamento partidário, que, por isso, não tem voz independente, nem controle, muito menos do partido. Sérgio tinha 2/3 na disputa interna do partido, porque Ângelo Almeida, sabido, vocês não podem entender a extensão da capacidade de Ângelo, tinha 1/3 ele sozinho dos convencionais. Zé Neto tinha menos disso.
E Sérgio um pouquinho. E ele, agrupado com as outras correntes, tinha mais votos que todo mundo. Foi Ângelo e não Sérgio que levou Sérgio à vitória sobre Zé Neto. Essa é a conversa. O Guto estava mais dentro do processo e sabe que é assim. O grande artífice daquele momento foi Ângelo Almeida, que ainda tem um contingente muito grande lá dentro. Olha, gente, vocês não podem perder de vista, a gente ficar cobrando do PT todo dia uma posição estática, de qualquer partido, é um equívoco. O PT tinha prévia para se mostrar diferente. Hoje o PT é poder e vai querer ampliar esse poder. Quem é o candidato competitivo do PT em Feira de Santana não é Sérgio, é Zé Neto. Porque é estreitamente ligado ao governo do Estado. O governo do Estado não tem ações em Feira de Santana ainda. E quando a gente fala em máquina, a gente deve esquecer que a máquina são as patrós e as enchedeiras que levantam paredes e constroem estradas. A máquina é a consistência dos cabos eleitorais montados em cargos públicos com tempo disponível para pedir voto, gente. Wagner não fez nada em feira, mas ganhou de novo para Paulo Souto aqui. Wagner não era nada, aí ganhou para Paulo Souto toda semana em Feira de Santana, assinando convênio com o Zé Ronaldo aqui. Na cabeça do povo funciona diferente na concepção de quem quer fazer análise política, inclusive eu. É diferente. O povo esquece o passado e se projeta para a esperança do futuro, é isso. Se a gente voltar até o mito, vê que a caixa de Pandora foi criada assim. Saiu todos os males do mundo e, no último momento, tampa o vaso, que era um vaso, não era a caixa, tampa o vaso, por quê? Para ficar a única coisa que podia se plantar todos os males. Sabe qual é? A esperança. E é com essa concepção que trabalha o eleitor, gente. Então, vocês não percam de vista, a agonia de Zé Neto é menor. O governo vai investir em feira, vai começar o centro de abastecimento. Ele estaria parado também no governo Paulo Souto, de convenções. Ele vai começar e vai terminar o Foia e o teatro. E depois, claro, quando puder, tiver dinheiro, vai terminar o resto. Mas isso ele vai acabar. Vocês não podem imaginar a magnitude que é isso para a Feira de Santana. Se isso não dá voto diretamente, mas é emblemática a construção desse centro de convenções. E o governo já sabe disso. Aquela, olha bem, a abóbora que não é abóbora, o Centro de Cultura Maestro Mira, aquilo, Amélia Murim, aquilo para a cultura de Feira de Santana é importante. Vamos fazer aquilo ali. O anel de contorno, eles estão calados, mas digo a vocês que em abril, maio, eles anunciam aqui o início das obras de uma parte do anel de contorno, da sua duplicação. Máquina é isso. Apenas a palavra. Levantar a esperança. Então, eu tenho certeza, estabelecendo-se as condições de hoje por isso. Faço política hoje 24 horas, não tenho a obrigação, como não tem vocês, e digo isso porque não serei candidato a nada nessa próxima eleição, nem a vereador, nem a vice-prefeito, compondo chapa, ou candidato a prefeito, eu não serei candidato a nada, isso é definitivo, estabelecido. Então, eu fico mais tranquilo para fazer, para trazer minhas opiniões, porque eu não tenho que agradar para não ser bombardeado do outro lado por os candidatos, entendeu? Eliana não é candidata. Se lançar é para se fortalecer um processo. Não é ela, é um processo normal. Se fortalecer para tentar uma vice, para tentar fazer parte de forma mais firme de um plano de governo. Agora, vocês acreditam que o PP, que está na base do governo, que tem 2 chefes de gabinete que eles se autodenominam subsecretários, Eliana Boaventura e Jairo Carreiro, vai ficar contra o governo do Estado, cara? Vocês podem pensar nisso? Eu não vou brincar nunca com isso, que a Eliana é candidata. Não vou dar espaço para isso, porque não é. Agora, quando ela se lançar, ele vai botar que é. Mas eu vou fazendo minha análise dizendo que não vai ser. Porque não funciona assim. Há um interesse do governo aqui de ganhar eleição em Feira de Santana, em Salvador. Conquista é uma situação de conquista. O partido tem força lá. Mas para o governo é fundamental ganhar na maior cidade da Bahia. E eles vêm para cima. E quem vem para aqui não é Wagner acompanhando o Zé Neto debaixo do braço, não. Quem vem é Dilma e Lula junto. Feira de Santana está entre as 50 cidades que estarão presentes na campanha dos prefeitos, ou Lula ou Dilma. E Feira está entre as 30 que virão Lula e Dilma. A questão do Colbert Martins, Humberto. Colbert Martins é candidato. Ele vai purgar com esse processo aí por 14, 15 anos. Eu tenho um processo quase igual ao dele. Nunca assinei nada, nunca autorizei nada, nunca contratei ninguém, nunca paguei ninguém, nunca estabeleci, mas estou num processo até hoje. Me defendendo, enrolando, testemunha que inventa, que nunca vê, que tal, e está aí parado. 14 anos, devo purgar aí mais uns 3 anos ou 4, para você com Colbert. Se ele não tiver a capacidade de se superar na adversidade, não pode pretender ser prefeito de Feira, vamos ser claros aqui. Não tem que tratar Colbert com as mesuras de um santo, não. Ele é um homem falível como outro qualquer.
A questão dele é com a justiça, não é mais comigo aqui como analista político, nem deve ser de ninguém. Eu não vou procurar defeito nem virtude em couber para isentá-lo em criminais. O problema é da justiça, Ministério Público, o advogado dele e o juiz. Meu problema é que couber, sob o ponto de vista político, se não sair candidato, está enterrado politicamente em Feira de Santana. Hoje ele é uma liderança que está na altura de Ronaldo e de outros. Se compor com o Ronaldo, se compuser com o Ronaldo agora no primeiro turno, está aniquilado. Como um liderado, jamais será líder. Se for disputar, provocar o segundo turno, ele será chamado por todos, até pelo Ronaldo. E aí ele vai com outra estatura, de alguém que tem um grupo que o segue, que ele define por aquele grupo, e que ele, dando um apoio, ele está se igualando àquele que foi para o segundo turno. Tempo esgotado, deputado. Essa é a minha opinião, e é por isso. Eu tenho opiniões que depois posso passar, porque eu já ouvi de couber essa semana a posição, e posso dizer aqui, e uma opinião que eu vi de Jutaí Magalhães, quentinha, de hoje de manhã. 30 segundos você pode falar aí. Não. Agora também eu não falo mais, você mandou parar. Olha, a segunda temática, né? Nós vamos fazer uma avaliação do governo do Tarcísio. Como é que está o governo de Tarcísio Pimenta? Tarcísio ganha o governo com o que está formado com 85% do governo do ex-prefeito José Ronaldo, ou tem que exonerar para vencer as eleições? 2 minutos para cada um? 2 minutos para cada um. Você, Mapondé. Tarcísio ganha do jeito que está aí, ou tem que tirar essa turma para ganhar a eleição? Porque, segundo informações dos bons radialistas, jornalistas, Dilson Barbosa e outros, quem está lá deve favor não a Tarcísio, mas sim ao ex-prefeito. Elcio Mapondé, você concorda? Olha, Paulo, esse percentual de 85% eu acho que é muito impreciso. É bem verdade, isso é inegável, que o governo Tarcísio Pimenta, quando foi montado, quando foi estruturado, ainda era uma administração, um governo vinculado umbilicalmente a José Ronaldo de Carvalho. Isso é inegável. Tarcísio foi candidato à reeleição, apoiado por José Ronaldo. Mas essa tese de que para vencer a eleição ele precisa necessariamente se libertar, exonerar essas figuras, eu confesso a você que não concordo muito com essa perspectiva. Até porque a tese de que essas figuras, 85%, 80%, 70%, enfim, esse percentual, está hoje na administração única e exclusivamente por conta dos vínculos firmados e dos compromissos. Entre os 5 aí que quiser interagir um com o outro, viu? E dos compromissos anteriormente estabelecidos com José Ronaldo de Carvalho, eu não creio muito nessa tese, confesso a você, porque nessa dinâmica... Inimigo. Nessa dinâmica dentro do processo político, você desconsidera... Eu estou lhe perguntando, por gentileza, Elcimar, só para clarear, cargo de confiança. Você administra uma cidade, administra uma Câmara. Você prefere pessoas que são da sua confiança ou indicado pelos outros? Aqueles que hoje fazem parte da administração de A, B ou C, que eventualmente possam ser apontados como inimigos ou como figuras que têm compromissos firmados, concretos com aquele que teria garantido a presença dele no governo, não podem assumir uma outra postura, não podem ser convencidos a mudar de posicionamento. A própria função que eles exercem hoje não pode ser vinculada, a permanência dele, a um apoio concreto. É claro que, em alguns casos, isso... O senhor acha... Quando o sujeito tem um vínculo muito grande... O seu raciocínio, o senhor acha que as pessoas que compõem o governo, por exemplo, pessoas que foram indicação de Ronaldo, que todo dia, 5 horas, estão lá no pilão tomando uma benção. Essas pessoas são gratos a José Ronaldo ou a prefeito que estão mantendo eles no cargo, professor? Essas supostas pessoas que tomam a benção no pilão, todos os dias, né? Todos os dias, 5 horas da tarde. Se existe esse grupo, obviamente, eu acho que esse grupo... Barbosa vai dizer na estante aí. Esse grupo, em primeiro lugar, deveria... por uma questão moral, ética, se posicionar, já que o contexto está sendo já estabelecido. É claro que falta pouco menos de um ano, mas o cenário está sendo construído e deveremos ter realmente essa disputa. Eu acho que essas pessoas que são tão vinculadas assim, a esse ponto de pedir a bênção, como você mesmo disse, é claro que do ponto de vista simbólico, deveriam se desvincular. Mas
eu entendo que, do ponto de vista da estratégia política, e falo aqui com muita modéstia, não sou da área, enfim, mas não é uma estratégia das mais corretas você sair cortando todas as cabeças. Doutor Dilson Meu entendimento, o diálogo e o convencimento e a sedução talvez sejam as posturas mais corretas para quem quer se reeleger. Então o senhor, só para concluir, acredita que Tarcísio ganha do jeito que está aí? Não, eu não disse isso. Não, mas a pergunta foi essa. Não, se ganha do jeito que está, nenhum de nós pode precisar se fulano, cicrano ou beltrano vai ganhar as eleições. Hoje é um cenário que eu disse anteriormente, que pelas pesquisas extraoficiais e pelo sentimento geral das pessoas com as quais conversamos, José Ronaldo seria o favorito nesse momento. Mas esse é um cenário que lá adiante será mudado. Obrigado, professor. Na minha concepção. Doutor Dilson Barbosa, o senhor que o Araponga tem dado bicada na cabeça dessa turma toda. O senhor concorda com o que disse o professor Elcimar Pandé, que lá, que alguém é capaz de governar com os inimigos, dando bicadas na sua administração? Olha, diante de todo esse comentário, eu acho que há muita fumaça e também há pouco fogo nisso tudo. Veja bem, nós temos que partir do seguinte pressuposto. Foi construído um terceiro mandato. Esse pessoal participou do segundo mandato. Tarcísio, ou quem, não sei, fez o marketing de que era o terceiro mandato. O terceiro mandato é todo mundo. Bom, no meio do caminho havia uma pedra. Qual era a pedra? O próprio Zé Ronaldo. Aquela coisa de que ele que construiu, ele que criou, ele que é o criador, ele não poderia, naquele instante, ficar distante, ele, dentro do que eu vejo da política, ele ficar distante daquele processo. Ele queria governar. Obviamente que isso incomodaria, como incomodou o Tarcísio, incomodou os demais do grupo dele. Todos nós, eu tinha certeza, como os dois são 4, comentei isso, que aquela amizade duraria pouco politicamente. Porque cedo ou tarde, Tarcísio ia sentir que ele que era o prefeito e não José Ronaldo. Isso aconteceu com Tarcísio, isso aconteceu com Pedro Manuel João, está acontecendo agora com Dilma. Está acontecendo agora com Dilma e Lula. Dilma está fazendo o governo dele e está incomodando o Lula. Se vocês lerem, como eu leio diariamente, aquelas colunas, aquelas picuinhas políticas de Brasília, do Cláudio Humberto, vocês veem como é que está o clima lá em Brasília. De Dilma já ter pedido para Lula não aparecer por lá em determinados episódios. Então, veja bem, isso iria acontecer como aconteceu. Agora, o que deveria ter sido feito por Tarcísio, no momento que houve oficialmente o rompimento, liturgicamente na política é assim. Historicamente, na política é assim, você tem que governar com aqueles que não estão mais participando, sem aqueles que estão participando do seu governo. Ele teria que construir um secretariado novo, os auxiliares totalmente novos. A sua identidade no governo. Ele teria que fazer isso tudo, não porque ele estaria retaliando secretário A, secretário B, nada disso, que são competentes, são pessoas idôneas, são pessoas de boa fé para mim, mas porque isso faz parte do processo político brasileiro. E isso não mudou até agora e não vai mudar tão cedo. Em não fazendo isso, caberia também aos secretários declinarem dessa missão. Não declinaram. Agora, fica um ruído muito grande, que secretário A, secretário B, é secretário que trabalha contra Tarcísio. São pessoas dignas, os que estão aí. São pessoas que trabalham dentro das suas missões, eu acredito e tenho certeza, o senhor conhece, a maioria dos que estão aí são pessoas de bem. Agora, ficam uns dizendo a Tarcísio que os caras trabalham contra ele, que são inimigos. Outros, enfim, criam os mais absurdos ruídos e você não sabe da verdade sobre isso. Doutor Ainda Dilson... dizem que eles vão pedir a bênção todo dia a Zé Ronaldo. Ora, eu não sei se eles vão pedir essa bênção a Zé Ronaldo. Eu só acho que essa altura é muito tarde para Tarcísio mudar essa estrutura, que deveria ter sido mudada no começo. Ele começou a mudar agora. Não, se ele estiver mudando agora, não sei, mas parece um pouco tarde. Não vai resolver muito tirar secretários agora. Agora, a base que pode minar mais que os secretários, essa que talvez seja mais perigosa de que se dizer que os secretários que aí estão minando o governo de Tarcísio. Deveria ter acontecido isso há 1 ano e pouco atrás. Troca o time todo. Não se trocaria só meia dúzia de peças. Trocaria o time todo. Não trocou. Hoje, na minha opinião, é tarde para trocar. Guto Jades, Grande Bahia. Primeiro, assim, eu gostaria de fazer alguns paralelos.
A política, como a vida privada, como a administração privada, enfim, tudo. Para você realizar, você precisa de pessoas que sejam suas aliadas. Na política, você precisa de pessoas que sejam suas aliadas em um projeto. E o projeto de todo político é se manter no poder e dar sequência a essa manutenção através de outros liderados. Isso é fato. Né? Se você está na administração privada, da mesma forma. Se alguém pontualmente discorda de você, você tenta convencer aquela pessoa de que o melhor caminho é o caminho da equipe. Nossa linha jornalística não nos permite dizer se o prefeito deve ou não demitir A, B, C ou D. Mas uma coisa é certa, se ele quer se manter no poder, ele deve repensar bem aqueles que o cercam, avaliar bem se aqueles que o cercam representam o ideal de política que ele quer. E minha análise vai em outro processo. Né? Porque há 2 anos atrás eu tinha colocado essa questão, que quando completou 2 anos era o momento do prefeito fazer uma reflexão e montar um novo secretariado para ter até um novo governo. A segunda metade do governo ser um novo governo. A minha ideia não era nem simplesmente a questão de poder, mas de você renovar as forças administrativas. Então, agora eu analiso diferente. E se, de repente, a manutenção dessas pessoas que são ligadas a um possível opositor, a José Ronaldo, representar um elo de ligação entre ambos? Se, de repente, essa luta existir, mas que ambos pensam em uma recomposição em um futuro próximo? Eu vou aguardar os próximos desdobramentos, porque eu não conheço nenhum homem que chega à posição de prefeito, mesmo que por acaso, que não tem uma determinada argúcia. E o atual prefeito Tarcísio Pimenta não é nenhum neófito, não. Ele foi parlamentar durante muitos anos, ele sabe jogar muito bem com as estruturas de poder. Meu bom Walter Vieira, eu vou deixar o Walter Vieira por último, eu vou deixar Humberto Cedrais, deixar o meu bom Walter Vieira aí para arrematar esse caldeirão, que esse caldeirão está fervendo, viu? Pois é. É o segundo debate da TV Geral, o programa Livre Caldeirão da TV, né, esclarecendo para a comunidade feirense e baiana. Daqui a pouquinho nós vamos discutir a temática sobre o governo do estadual. Bem, dentro do que você colocou inicialmente, é sobre o governo Tarcísio. Eu confesso a vocês aqui, em forma de ficar... Tarcísio faz um bom governo. Ele calça a rua como o Zé Ronaldo calçou, asfalta a rua mais ainda do que o Zé Ronaldo calçou, mantém os salários em dia, teve atraso de pagamento numa situação de dificuldade no ano passado, foi um grande erro de Tarcísio, na minha análise, e é o lançamento da candidatura da esposa dele, a deputada estadual. Isso o comprometeu muito politicamente, e até, mais do que isso, com a imagem exterior que a população tem dele hoje. E não vamos descer aqui a detalhes. Aquilo foi um passo mal dado, mal influenciado, porque não sabe o que é a conjuntura política. Se perguntar a qualquer deputado, qualquer grande liderança da Bahia, vai dizer isso. E vou dizer por quê. A partir do momento em que Tarcísio, que também é próprio, ele se debruçou sobre a candidatura da esposa, o povo acha que ele abandonou Feira. Um azar que teve por ter um período de chuvas, há muito tempo não vi de Feira de Santana, que ocasionou uma série de problemas na infraestrutura viária e tal de Feira de Santana. Aquilo deixou entender a população que foi um abandono da cidade de Tarcísio para cuidar de uma campanha. Essa é a realidade. As pessoas têm receio de tocar nas coisas do nome das pessoas. Aí você vai dizer, então Graça não era para ser candidata? Não, podia ser, num outro cenário, num outro mandato. Mas acho que foi uma precipitação. Acho que foi uma precipitação. Mas ele faz o meu mandato. Tarcísio, até o mês de julho do ano passado, fez um mandato, pode dizer, com tranquilidade. Olha que eu sou crítico, mas é exemplar. Tarcísio fez o que o Ronaldo não fez. Projetou Feira para a nova realidade das novas tecnologias. Ele adequou a saúde e a educação para um patamar inimaginável em Feira de Santana e no Nordeste brasileiro. Você não pode perder de vista, não, gente. Não é pouca coisa o que se fez. Sob o ponto de vista da digitalização dos trabalhos e, sobretudo, das novas tecnologias em Feira de Santana. Bem, isso foi utilizado bem, foi reconhecido compulsoriamente, diversidades aqui estiveram e tudo mais, não se aproveitou isso
muito mais depois, pela dificuldade de pagamento que teve, especialmente com a imprensa, que aí abre os microfones. É um processo normal da insatisfação popular, e isso agravou o descrédito Tarcísio até o mês de fevereiro, quando se realinhou os pagamentos e diminuiu o impacto sobre as dívidas de todos os tamanhos com o pessoal. Mas faz um bom mandato e continua trabalhando. O que falta, ou o que faltou, o que falta não, até melhorou agora. Mas o que faltou foi uma comunicação social adequada para imprimir massivamente a imagem do prefeito. Isso faltou. Isso faltou. Carece do prefeito um grupo de blindagem a ele. O prefeito não pode estar indo em rádio só no Brasil todo, só em Feira de Santana acontece. A força fantástica do rádio em Feira de Santana, da imprensa do Mangeral em Feira de Santana, termina acuando o prefeito. Ronaldo fazia isso e Tarcísio também. Ele ficava à mercê dos programas de rádio quando tinha intervenção de um morador que invadia um terreno, construía uma casa, ela era largada com o prefeito abriu o microfone e estava indo a debater com um desesperado. Isso não acontece, gente. É verdade ou não é? Vocês são de comunicação. Ele fica na desvantagem enorme. Não pode culpar o invasor, porque é um pobre coitado. Não pode culpar. E não tem justificativa, porque nada pode fazer. Porque se eu for construir uma casa, Zé Ronaldo, Tarcísio, qualquer outro, vai pedir o habite da minha casa. Mas eles dois, Zé Falcão, Colbert Martins, que nós da imprensa somos culpados, porque ninguém diz isso. Eles são culpados pela favelização de Feira de Santana, todos, menos João Duval. Mas Colbert, Zé Falcão, muito crítica, viu, Humberto? Tarcísio, Zé Ronaldo e Tarcísio invadiram essa lagoa da Queimadinha, imoralidade. Quando a gente falava, e eu já falei com eles, disse, mas o terreno não é meu, não é da prefeitura. Sim, mas a minha casa também não é da prefeitura. Mas para conceder a minha moradia, vocês pedem um habite. E nós temos sido complacentes com o poder público do município aqui em Feira de Santana. Mas eu estou dizendo, do trabalho de Tarcísio. A respeito dos ronaldistas no governo. Dos ronaldistas no governo, você fez essa segunda pergunta. Ou ganha do jeito que aí está? Olha, eu vou na mesma direção de Elcimar e de Dilson Barbosa. E vou nominar. Se fala aqui... Já que você falou que é toda a imprensa, eu gostaria de não me alinhar, como também não me alinhei a sua posição com relação a Colbert Martins, e até lamento que você tenha o mesmo tipo de problema que ele. Eu não sabia que você estava envolvido em um problema dessa ordem. Não estou envolvido, não. Me envolveram, é diferente. Lhe envolveram, né? Tá, mas você sabe, é o caso da dengue, que sabe, todo mundo sabe o feira. É que eu não omito como os outros, nem tenho medo de inventar o problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não me alinho, porque o nosso jornal, o Jornal Grande Bahia, foi um dos primeiros veículos a debater a questão urbana de Feira de Santana nos seguintes moldes. Era preciso, enquanto muitos aqui... A gente ganhar tempo, eu retiro o seu nome da coisa aqui e me incluo. Não, mas eu gostaria de colocar, porque enquanto muitos, inclusive... O próprio jornal Folha do Estado elogiava os viadutos, nós questionávamos por que estes viadutos não passaram antes por um processo de amplo debate sobre política urbana em Feira de Santana. Fomos o único veículo a fazer isso. Tá. Humberto Cedrais, a respeito... Então, para concluir, eu quero dizer que reafirme a posição de apoio ao planejamento urbano de Feira de Santana e da consecução de obras que possam projetar a feira para o futuro. Os viadutos são importantes. A posição do jornal foi adequada, sob minha orientação, com a editoria do jornal, e mantenho essa posição, porque acho que se não fosse isso, o Ronaldo aí merece de todos nós louvor por ter começado, e agora que os outros continuem também. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que eu estou consoante com as ponderações de Elcimar e de Dilson Barbosa. Não é hora também de caçar as bruxas, não. O que tinha que ser feito já está sendo feito. Por caça às bruxas, foi que a igreja cometeu um dos maiores crimes da humanidade na Inquisição, não é verdade? Walter Vieira, meu bom Walter Vieira. Então... Puxa, na igreja, pelo menos. É política. Política, Humberto, é diferente de caça às bruxas e de igreja. É que a política é feita... Não, mas política é política. Então, não se trabalha com adversário, não. Tudo bem. Não se trabalha com concorrente, não. Então, você no governo, comandando o governo, e alguém por trás travando o seu governo. Travando o seu governo. Tendo que dar sequência nos andamentos que você pensa que é de interesse da população e que é de interesse... Eu não estou me referindo nem à questão de Tarcísio, não, o problema é de Tarcísio. É lógico que ele
Já estou no meu horário. Não, eu estou no meu tempo ou eu estou interferindo? Já estou no meu tempo. Não, você está terminando, não pediu para concluir, não pediu. Eu quero saber se eu estou no meu tempo. Pela sua conclusão, Beto. O senhor pediu a palavra, você está bombardeado. O senhor tem 30 segundos para então, concluir. eu estou seguindo as ponderações dos dois e digo o seguinte, nominando. Não sei se querem chegar, vamos logo chegar na sua. O caso de João Marinho, de José Pinheiro e de Brito, que são os 3 casos, não tem mais ninguém. Os outros são técnicos. Os 3 casos, eu vou na sua direção, Dilson. São homens honrados que nós conhecemos e que jamais iriam se dispor a fazer um trabalho de quinta coluna. Tempo esgotado. Não, calma aí, isso aqui é importante, rapaz. Sabe o que é importante? João Marinho nunca pediu um voto para ninguém. Nunca fez um discurso em praça pública. Mas se for olhar, é torcedor, licença. Deputado, o governo não é só esses 3, Calma, tem mais. eu estou falando dos 3 porque são aqueles que são a vidraça e são figuras importantes na estrutura administrativa. Então, o João Marinho é um homem que, para torcer, nem grita gol, é para dentro, só faz dar um pulinho assim com o braço direito e acabou. Nosso companheiro, João Marinho. Pinheiro nunca pediu. Brito é um homem de planejamento estratégico, não pede voto, não faz campanha. Onde é que vai pedir voto para Tarcísio? E como é que o que estão fazendo no governo ainda? Se não pede voto, tem que estar longe do governo. Estão fazendo porque estão realizando um trabalho na ótica do prefeito, e até na minha também, um trabalho bom, e que por isso não deve ser caçado, porque tinha uma posição anterior, Obrigado, que é a de apoio ao Zé Ronaldo. Obrigado, Excelência. Bom, Walter Vieira. Bom, gente, bora estabelecer o horário. Como ele é presidente. Não vai dar tempo de terminar o debate. Como ele é presidente da empresa. Não, mas aqui ele não está falando como presidente da empresa, ele está falando como convidado. Não, eu pensei que já era meu tempo. Não. Eu pensei que já era meu tempo. Agora é o seguinte: não está se falando aqui, parece que a ideia de Paulão não é essa. Não é João Marinho, não é Pinheiro e não é Brito. Não está se falando de 85% ou mais do governo passado no governo atual. Tomara que todas essas pessoas estejam comprometidas com aquilo que pensa o prefeito Tarcísio Pimenta. Agora, como eu disse anteriormente, isso é problema de Tarcísio. O que nós precisamos ver é resultado para o município de Feira de Santana. Falar em resultado, de 12 a 15 de novembro, nós vamos realizar aqui em Feira de Santana o Encontro Nacional de Radialistas. Estaremos trazendo para cá 50 radialistas do Brasil inteiro. Eu quero aproveitar esse momento que o Paulão me permite, me concede, através da TV Geral, para convidar você, que é radialista, imediatamente providenciar a sua inscrição. Não custa nada, hein? É 0800, os 100 primeiros têm garantido ainda uma sacolinha para botar do lado do Encontro Nacional de Radialistas, tem mais caneta, tem uma reguinha que a gente mandou fazer e tem uma camisa, os 100 primeiros. E temos poucas vagas. Não custa R$1, será de 12 a 15 de novembro, abertura no Parque do Saber às 20 horas e depois as plenárias aqui no CDL, que fica próximo ao jornal Folha do Estado, no domingo, começando às 9 horas, indo até às 17 horas, na segunda, de 9 até às 15. Aproveito para convidar os integrantes da equipe do programa do Paulão e os colegas que estão aqui na bancada. Mas tem uma coisa... O senhor não vai fugir do assunto, não? Não. Tem uma coisa política em Feira de Santana que é interessante. As pessoas ligam muito para os programas de rádio e o Dilson tem Araponga. O Araponga. Aí Zadi prepara lá as notinhas e passa para ele e Luiz Pau. Dilton Coutinho, do Acordo de Cidade... O passarinho. Prepara que o povo passa. Não, é isso que eu estou me referindo. O que o povo fala. Aí, Dilton tem o passarinho. Dilton tem o passarinho. Carlos Jailson tem o quê? O pombo? Tinha um pombo. Pombo correio. O pombo levou... Tá parado. Tá parado. Deram uma badalgada na asa do pombo, que o pombo desapareceu. Eu sou um pobre coitado, não tenho nada. Então sou eu mesmo que tenho que dizer. Do jeito que você me conhece, está acostumado, é o que eu falo. Olha, um cidadão ligado, carne e unha, acho que esse dá benção, toma benção todo dia, Zé Ronaldo. Conversando comigo durante a exposição, eu perguntei para ele, olha, os ouvintes têm ligado, indagando porque as pessoas que são tão assim próximas de José Ronaldo continuam no governo de Tarcísio, participando do governo e o carnê todo no final do mês. É um direito de trabalho, recebe o carnê. Aí essa pessoa me disse, olha, é o seguinte, vai continuar. Sabe por que vai continuar? Se ele quiser que bote para fora. Foi assim que essa pessoa próxima de José Ronaldo deve pedir bênção todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Me disse para mim. Então, é o resumo que eu poderia fazer.
O governo de Tarcísio Pimenta é constituído basicamente por pessoas próximas de José Ronaldo. É verdade. Certo? O que foi uma necessidade no momento da eleição e uma combinação entre eles, que nós não sabemos que tipo de combinação foi. Combinação política deve ser, não é? Então, é assim, vai continuar, porque Tarcísio não vai poder, a essa altura, está cometendo os mesmos pecados de Valdir Pires, que caiu no pau quando se elegeu governador da Bahia, porque manteve as mesmas pessoas que trabalhavam no governo de Antônio Carlos Magalhães, certo? E, quando renunciou Panilo Coelho, entrou no cacete e nunca mais viu se falar em Valdir Pires para voltar ao governo do Estado da Bahia. Encerro dizendo apenas o seguinte, eu não tenho preocupação se as pessoas são ligadas a Zé Ronaldo ou a Tarcísio. Eles sabem o que foi que eles acertaram e por que essas pessoas estão no governo. Nós vamos aos comerciais, depois dos comerciais, a avaliação do governo estadual. Nós vamos aos comerciais, daqui a pouco nós voltamos. É rapidinho. Toma uma aguinha aí, né? Toma uma aguinha aí. A notícia, a verdade e a democracia é com ele. José Paulo, Paulão, o amigo do povo. Caldeirão na TV. Apresentação: Paulão.